Hello, how are you things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês, alunos do primeiro ano? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Bom, espero que vocês estejam bem. Bom, então aqui, hoje nós vamos falar um pouco sobre, fazer uma revisão do passado simples, Past simple. E, além do passado simples, também vamos fazer uma revisão do verbo to be no tempo passado. Por quê? Porque nós iremos ver na próxima aula o passado contínuo. E aí a gente precisa entender e conhecer as regras tanto do passado simples como também do verbo to be no passado, tá? Bom, então acompanhe aí o livro de vocês lá no finalzinho, na parte gramatical, na página 165. Então, vamos lá, abra um livro. Quem pegou o livro na escola, quem não pegou, acompanhar aqui, pelos slides dessa aula. Bom, então, nós vamos falar, como eu já falei, sobre o past simple. Que o passado simples, ele é usado geralmente, o passado simples, para falar de ações e estados completos no passado. Ou seja, para falar de ações que aconteceram no passado e essa ação terminou por lá mesmo. Não tem nada a ver mais com o presente, nem com o futuro, Às vezes você começa uma ação no passado, mas ela não termina lá. Ela dá continuidade. E o passado simples não. São ações que começaram no passado e também finalizaram lá no tempo passado. Tá certo? Bom, tipo, se eu digo assim, Fernanda abriu a porta. Pronto. Abriu a porta, acabou, A porta ficou aberta. Não é uma ação que vai continuar essa porta abrindo pelo resto da vida. E aí nós temos 3 exemplos, 3 frases. Na primeira tem assim: When Sam was 4, his father gave him a go-kart. Ou seja, quando Sam tinha 4 anos, seu pai deu-lhe um kart. Bom, e na segunda frase, European Race Star Jim Clark and Jack Stewart were his heroes. Ou seja, as estrelas do automobilismo europeu, Jim Clark e Jack Stewart foram seus heróis. E na terceira frase, The dog saved the child and turned into a hero. Ou seja, o cachorro salvou a criança e tornou um herói. Então, nessas 3 frases, vocês observaram que tem as palavras que estão em destaque, em negrito? Bom, essas palavras que estão em negrito são o quê? São os verbos. E esses verbos, eles estão em qual tempo? No tempo passado, não é isso? Bom, então vamos ver agora as regrinhas de como tornar os verbos no tempo passado. Vamos começar com o verbo to be. Bom, no past simple, o verbo to be tem formas especiais. Por quê? Porque o verbo to be, ele é um verbo irregular. Os verbos irregulares, eles mudam a escrita, toda vez que muda o tempo verbal. É o que acontece com o verbo to be. Ele é um verbo mais irregular, que é o verbo ser ou estar. E nós temos aí, olha só a conjugação na forma do presente, do passado na forma afirmativa. Olha só como foi que ficou. I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Bom, então aqui a gente observa, quais são as formas do singular. I, you, he, she, it, a hero, ou seja, eu era um herói. Já nas formas do plural, we, you, they, fica o quê? Were heroes, Nós éramos heróis. Bom, então vocês podem observar aí que nós temos 2 formas para o passado, não é? O was e o were. E temos que memorizar, vocês têm que memorizar quais são os pronomes que se relacionam com cada um deles. Então, lembrar que I, he, o she e o it, nós usamos com was.
E o I, you e o they nós usamos com were, ok? Quando estiver no plural. Então, há essa troca e a gente prestar atenção, tá? E nas frases negativas, né, usamos a palavra not depois do verbo to be. Quem é mesmo o verbo to be? Was, were. Então, é só observar, colocar um not depois do verbo to be, tá certo? Bom, então aí nós temos. Acompanhe a leitura. I was not a hero. You were not a hero. He, she, it was not a hero. We, you, they were heroes, né? E uma observação. A forma negativa também nós temos a forma abreviada, que é aquela qual nós diminuímos, né, o tamanho das palavras, reduzimos. E nós usamos o quê? Um apóstrofo. Às vezes a gente tira uma letra, né, e coloca um apóstrofo. Então, a forma de was not, na forma abreviada, fica wasn't. E o were not fica weren't. Então, memorize isso daí, tá? E lembrando que na forma negativa só se acrescenta o not depois do verbo to be, que é o was ou were. Logo abaixo nós temos aí, né? Em frases interrogativas usamos o verbo to be. De que forma? O was e o were antes do sujeito da frase. Que aqui no caso os sujeitos estão representados por um pronome, né? Por um pronome pessoal, né? Que nós somos os subject pronouns, não é isso? Que é o pronome I, you, he, she, it. Bom, mas pode ser um nome, né? Como o John, o Peter, o Leonardo. E aqui o que ele diz, qual é a regra? Para fazer uma pergunta no passado, né, com o verbo to be, é só mudar a posição do verbo to be com o sujeito. Ao invés de dizermos I was, vai ficar was I. E claro, né, independente dessa frase ser uma frase negativa, ou afirmativa, né, uma pergunta negando ou uma pergunta afirmando, afirmativa, no caso, é só isso que nós temos que fazer, inverter a posição do verbo to be com o sujeito, né? Como ficou aí, was I, né? Restante da frase, e no final, claro, o ponto de interrogação, ou were you, né? Restante da frase, interroga. E aí nós temos também quem? As formas, né? De respostas curtas, né? Bom, que são as short answers. As respostas curtas, eu posso dar uma resposta curta afirmando ou negando. Bom, mas como é que isso acontece? Bom, isso acontece da seguinte maneira, como por exemplo, se eu pergunto a vocês, vocês foram à escola hoje? Você pode me dar uma resposta curta dizendo, afirmando, sim, eu fui. Ou então uma resposta negativa curta, não, eu não fui. Já fosse uma resposta longa, você me diria, sim, eu fui para a escola hoje, né? Então, isso é uma diferença entre respostas curtas e respostas longas, que também em inglês acontece isso. Então, eu posso dar uma resposta curta afirmando, tipo, yes, I was, ou yes, you were. Ou uma resposta curta negativa, negando, né? No, I wasn't. Ou no, you weren't. Ok? E na próxima página, na página 166, né? Nós temos aí como a gente fazer esses verbos, né? Já que a gente entendeu como se usa o verbo to be no passado simples. Então, vamos ver os outros verbos que têm algumas regrinhas, né? E esses verbos podem ser verbos regulares ou verbos irregulares. Lembrando que os verbos regulares são aqueles que não mudam o seu radical, né? A parte principal da palavra, tá bom? Que temos umas regrinhas em inglês específicas para tornar o verbo passado no tempo passado, usando simplesmente essas regras. Então, vamos aí ao quadro que tem assim.
Todos os verbos regulares do passado simples terminam em ED. Bom, essa é a regra geral, mas vamos lá ver as regrinhas. Bom, diz o seguinte: as regras ortográficas para verbos regulares no past simple. Então, fica assim. A maioria dos verbos, tá? Fica como? O verbo mais o ED. Exemplo. Help, fica helped. Visit, visit. Já os verbos terminados em E, o que nós vamos fazer? Se já termina em E, nós vamos apenas acrescentar o D, né? Receive, received. Live, lived. Bom, e os verbos terminados em consoante, mais vogal, mais consoante, né? Exceto os terminados em W, X e Y. Então, quando terminar em W, X e Y, os verbos mais a última consoante só acrescenta o ED, tá bom? Então, tipo aí, ó, hope, fica hoped. Prefer, preferred, tá certo? E a última regrinha aí, os verbos terminados em consoante mais Y, nós trocaremos o Y por IAD. Estado, termina em Y mais uma consoante, não é isso? Então, fica state, word, word, ok? Então, observe atentamente cada uma dessas regras com os verbos regulares. E vamos agora para as regras dos verbos irregulares. E eles têm regra? Não, né? Os verbos irregulares, eles não têm uma regra. Infelizmente, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pesquisar e memorizar a escrita deles, tá certo? E temos uma lista aqui no final do livro de vocês, onde vocês podem pesquisar, né? Enquanto não memorizou todas elas. E aí, vocês ir colocando em prática, que aos poucos vocês vão lembrando quais as suas formas. Bom, então, aí nós temos os verbos irregulares. Nas frases, né, em forma afirmativa. Bom, nós temos um verbo aí, o verbo turn. Bom, ele é parecido com, tem alguns verbos irregulares que também usam o final ED, tá? Não é para todos, mas alguns. Então, aí nós temos o verbo turn, né? Torrent, torrent quer dizer vire. Então, temos aí I mais o verbo, né? Turned into a hero. E o verbo become, né? Became, né? Fica became, become, became. Muda sua escrita completamente, né? Bom, e aí na forma negativa, como ele fala, em frases negativas, usamos o did not ou didn't, né? Sua forma abreviada, antes do verbo principal. Note que o verbo principal está em sua forma básica, né? Então, fica aí, ó. I didn't turn into a hero. Então, observe que o verbo voltou à forma normal, né? A forma básica. Lá na forma afirmativa, tá com ED. Turned. E agora ficou turn, né? Estão observando isso? É a mesma coisa com o verbo become, né? Lá na forma afirmativa tá became. E aqui na forma negativa está become. Voltou à sua forma básica. E logo mais abaixo, né, nós temos aí a frase, né, nas formas interrogativa. A forma interrogativa, usamos o did antes do sujeito. Note que o verbo principal está em sua forma básica. Então, sempre que nós usarmos verbos auxiliares, os verbos principais voltam à sua forma básica. Então, ficando aí, olha só como exemplo. Forma interrogativa. O verbo auxiliar vem antes do sujeito, é uma regra da língua inglesa. Lembre sempre disso, que todo verbo auxiliar na forma interrogativa, ele vem antes do sujeito. Então, fica, ao invés de ficar I did, fica did I, Torinto, né? Tor, o verbo na sua forma básica. A hero, ou seja, e finalizando a frase com um ponto de interrogação. Sempre devemos
finalizar a frase com um ponto de interrogação em frases interrogativas. Não esqueçam disso, jamais, tá? E vamos agora para as respostas curtas, né? As respostas curtas, como a gente pode ver aí, temos assim, a forma afirmativa, yes, I did. Yes, you did. E a forma negativa, né? No, I didn't. Ou, né? No, you didn't. Observe que o verbo auxiliar ele não se modifica, permanece da mesma forma para todos os sujeitos, tá certo? Afirmando, yes, negando, no. Então, preste bastante atenção nesse quadro, tá? E logo aí na página 167 e 168, nós temos uma atividade para a gente praticar, colocar em prática cada uma dessas informações. Na primeira, tem assim, baseado no que você aprendeu, né, no que você sabe sobre a Ayrton Senna, reveja, né, complete cada ícone com was, wasn't, ou were, ou weren't, né? Então, vocês vão completar cada uma dessas frases com um desses verbos to be. Na segunda, vocês vão retornar às sentenças do exercício 1, né? Ou seja, as frases desse exercício 1 aqui, e encontrar outros exemplos de verbos regulares e irregulares. Vocês vão colocar aqui. Então, em cada uma das frases da atividade 1, vocês vão lá ler a frase, ver quais são os verbos que tem nela e coloca aí nesse quadrinho quem é verbo regular e quem é verbo irregular, tá bom? Certo? E a terceira questão pede assim, que vocês leiam o poema, né? Um poema de Apolo, que foi um deus da música. E que vocês usam, né, para completar cada um dos espaços, colocar aqueles verbos que estão lá entre parênteses, colocar no passado simples, tá certo? É só isso que tem que fazer na terceira questão. E na quarta questão, também falando sobre o Apolo, né, o poema de Apolo, vocês devem completar as sentenças com triângulo ou quadrado, né, e escreva as frases em seu caderno. Ou seja, só lembrando que toda essa atividade deve ser feita no caderno, não pode ser respondida no livro, tá bom? E finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação e a atenção de todos vocês, tá certo? Aqui no finalzinho, aqui na página 175, temos uma lista com os verbos irregulares, onde vocês podem estar pesquisando nessa lista para responder a terceira questão. Então, bye, bye!